Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do TV Unesp nas eleições municipais, desta vez para falarmos sobre o município de Marília. O objetivo aqui é discutirmos as principais carências da cidade que o próximo prefeito ou prefeita terá que enfrentar a partir de janeiro de 2021. Um mandato, como todos nós sabemos, já marcado pelas consequências da pandemia do novo coronavírus. E para trazer as informações sobre Marília, estão aqui comigo os jornalistas Luiz Gustavo Leme, o Guga, assessor de imprensa da Unesp em Marília. Guga, muito obrigado pela sua participação. Olá, Júlio. Olá a todos. Eu que agradeço a participação nesse programa. E também o jornalista Rodrigo Vildes, que trabalhou por muito tempo em diversos veículos de comunicação de Marília e região, e hoje é responsável pelo blog do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Júlio. Olá, Júlio. Olá, Guga, tudo bem? Estamos aqui. É isso aí. Então, para a gente começar a trazer essas informações de Marília, vamos falar de um tema que é um problema histórico, na verdade, em Marília, que é a questão do abastecimento de água. Eu queria que vocês pontuassem como que está essa questão hoje em Marília. Existe algum parâmetro de o quanto a cidade desperdiça de água desde o momento da captação até chegar às torneiras dos marilhenses? Como que está também a questão do plano diretor de águas, né, que foi revisado em 2015, ele avançou, o que ele prevê? Enfim, a gente pode começar com você, Guga. Então, Júlio, realmente a questão da água em Marília, ela passa eleição, vem eleição, ela sempre é uma das principais reclamações da população. Igual você falou, precisa saber como está o desperdício da água. Nenhuma prefeitura nos últimos anos, nos últimos mandatos, tem apresentado estudos relacionados ao desperdício da água, mas ela sempre, principalmente em bairros periféricos, e nenhuma nem outra vez acabando acarretando falta d'água também no centro da cidade, em regiões até menos afastadas do centro da cidade. E ela é sempre um problema recorrente, e sempre há, por parte dos políticos que estão em campanha, as propostas, as promessas, mas até hoje não apareceu um estudo eficaz do DAEM relacionado ao desperdício nas ruas, qual é a idade dessas tubulações trazendo a água para as casas de Marília. O fato é que bairros, sobretudo a Zona Norte e a parte mais afastada da Zona Sul da cidade de Marília, sempre tem reclamação de falta da água. A gente teve uma estiagem muito grande agora nesses últimos 2 meses, né? E o problema voltou à tona dentro do âmbito de pré-eleição, pré-campanha de eleição e eleição. E o que é feito na cidade de Marília são sempre as mesmas fórmulas mágicas, que é perfuração de poço artesiano. Então, não tem um estudo, mas tem uma ação direta, que tem custos para o município. E você tem lá perfuração de poços artesianos novos, mas sem estudo claro em relação se é o que vai mesmo suprir a falta d'água, porque sempre que tem uma dessas ações paliativas, passa tempo, volta o mesmo problema, o problema da água em Marília. E aí, Rodrigo, o que você pode acrescentar para a gente? Olha, Júlio, o problema da água de Marília é histórico e crônico, não mesmo, dessa mesma ordem ou inversa, né? De sempre, é um problema de sempre da cidade de Marília. Segundo os dados do DAEM, que é o Departamento de Água e Esgoto da cidade aqui, a porcentagem de desperdício médio mensal na cidade é da ordem de 30%, ou seja, a cada 100 litros que se trata na cidade, 30 são desperdiçados pelas mais diversas formas, seja pelo cano estourado, ou por um problema que também é muito grave na cidade, são chamados gatos, né? Nós temos aí situações gritantes de desvio de água na cidade que qualquer hora dessas vai acabar aparecendo aí os donos. Em relação à questão do plano diretor, eu fiz até questão aqui de anotar o artigo 25, a linha 5 do plano diretor, que é lá de 2015, e que cabe lembrar, Júlio, Guga, que não foi revisado, não foi atualizado até os dias de hoje. E o texto diz exatamente assim: assegurar sistema de drenagem pluvial em todo o território do município por meio de sistemas físicos naturais e construídos de forma a propiciar
o reabastecimento dos aquíferos existentes. Se a gente considerar, por exemplo, a quantidade de buracos que a gente tem nas ruas e na nossa pavimentação asfáltica, eu acho que de alguma forma a gente já está fazendo um tipo de contenção de água pluvial. Não do jeito adequado, né? Como se deveria ser, mas de alguma forma para se resguardar a questão do reabastecimento dos aquíferos, né? E sobretudo o aquífero Guarani, que é o pai de todos, estamos ainda um pouco longe dessa capacidade de poder resguardar esse importante reservatório de água, tanto para Marília como para tantas cidades do estado de São Paulo e até além. O Guga citou que principalmente a Zona Norte, né, que é uma das que mais sofre com essa questão da água em Marília. Só para a gente tentar entender, para quem está acompanhando a gente, a cidade ela é abastecida por rio, por represa e poço, é isso? E a Zona Norte ela engloba qual dessas fontes de água? A cidade de Marília, ela tem um sistema chamado sistema de cavalete, né? Como a cidade de Marília fica num ponto alto, né? Então a água vem de baixo, trazida, na verdade, de baixo, lá do Rio do Peixe, que é a principal fonte de tratamento. Nós temos também o sistema cascata, né? Que é outra referência da cidade para distribuição de água para vários pontos da cidade. E a Zona Norte precisa necessariamente, tem lá um poço profundo, perfurado no começo dos anos 90, que dá uma força para esse sistema de abastecimento, mas um ponto muito carente da cidade, sobretudo também, Júlio, Guga, um flanco da cidade de Marília que tem ampla expansão imobiliária, de modo que, à medida que os empreendimentos são ali instalados, a oferta de água acaba naturalmente diminuindo e dificultando para a população dessa região. Não obstante, a gente tem que lembrar também a legislação mais recente da cidade em relação às questões imobiliárias, exige que cada um desses empreendimentos façam a instalação do seu poço próprio, pelo menos um socorro iminente, até que a água do sistema da cidade possa prover diante de uma necessidade. Você citou, Rodrigo, a questão do asfalto, né, que, pelo visto, é um problema também em Marília. A gente já passa, então, para esse tema do asfalto. A gente sabe que é um tema recorrente em épocas de campanha também, né, com candidatos prometendo recapear as vias mais precárias, levar o asfalto onde ainda não existe. Como que é essa situação hoje do asfalto em Marília? Existem ainda ruas de terra? Porque aqui em Bauru, por exemplo, de onde eu falo, tem muitas ruas de terra, né? Mas pelo que eu sei, em Marília, todo empreendimento, normalmente, quando ele nasce, ele já é obrigado a ter asfalto, luz, enfim. A rua de terra é um problema ou o problema maior mesmo é a precariedade das ruas já asfaltadas? Olha, Júlia, a precariedade aqui em Marília realmente é relacionada mais à manutenção, né? Numa livre comparação com a cidade de Bauru, Bauru, de fato, tem ainda muitos cantos da cidade necessitando de pavimento, diferentemente de Marília, como você bem citou, os empreendimentos que vão surgindo nas beiradas da cidade já vão nascendo com as suas devidas pavimentações asfálticas, o que vai ampliando essa cobertura, né, de asfaltamento da cidade. De fato, o problema, como eu disse, é a manutenção. A critério desse detalhe de manutenção, a prefeitura, a Câmara Municipal aqui de Marília, no ano passado, aprovou um projeto de lei do Executivo que autorizou o município a fazer um empréstimo com Finisa, lá da Caixa Econômica Federal, na ordem de 23 milhões de reais, dos quais 16 milhões de reais estão sendo empregados, salvo a coincidência, inclusive nos dias de hoje, esse período eleitoral, para a utilização aí do asfalto. Não sem surpresa, até as ruas do cemitério municipal acabaram sendo asfaltadas. Eu acho que está sobrando bastante dinheiro para asfaltar a cidade, de modo que a gente possa observar aí que os buracos estejam, em breve tempo, tapados pela administração municipal. E você, Guga, como que você vê essa questão do asfalto? Qual você acha que é a principal dificuldade nesse setor, que o próximo prefeito ou prefeita vai ter que investir? Ou simplesmente essa ação de pegar esse empréstimo de dinheiro, né, que esse mandato do atual prefeito fez, está dando conta desse problema? Bom, a pavimentação asfáltica em Marília é muito claro de que ela demanda também de estudo e de melhor aplicação da verba para a pavimentação na cidade. Como o Rodrigo falou, nós temos, historicamente, nos últimos anos eleitorais, sempre grandes obras de asfalto na cidade de Marília. Pode ser coincidência ou não em relação ao período eleitoral, mas há uma coincidência das ruas em que a aplicação desse asfalto. A gente vê, a cada 4 anos, grandes vias na cidade sendo asfaltadas novamente,
enquanto outras ruas na cidade que demandam de reparo, demandam até mesmo de um recap total, por anos e anos, a gente não vê isso acontecer na cidade. Essa última verba que o Rodrigo citou, que veio para Marília para fazer essa pavimentação, ela novamente parece ter sido aplicada nas mesmas ruas. Talvez seja aí a menina dos olhos dos prefeitos que estão no seu último ano de mandato, próximos à reeleição. E aquilo que a gente estava falando do problema do abastecimento também é um outro ponto recorrente de cobrança da própria população na cidade. Então, sempre que tem um vazamento dos canos de distribuição de água na cidade, sempre há um recap em que é possível você questionar se foi bem feito ou não. A gente teve pavimentação em ruas próximas ao centro da cidade nesses últimos meses, que foram feitos nas mesmas ruas e onde sempre tem os mesmos problemas de vazamento de água. Então, faz-se um recap, passa-se um novo asfalto e vem novamente o mesmo buraco aberto pela equipe do DAI, faz o reparo, passam-se dias até que a equipe da Codemar vem. Então, na questão do asfalto, também falta um pouco de planejamento em relação a essa questão do tapa-buraco, dos buracos que são feitos para o reparo na distribuição de água. E isso vai machucando, de certa forma, a pavimentação já existente, que é onde você provavelmente não é o mesmo asfalto que foi colocado na época do recapeamento, é um asfalto de qualidade, às vezes, até um pouco inferior, que passa chuva, passa carro, passa ônibus, ela se desfaz e o problema que parecia resolvido não está. É um desperdício de dinheiro público. Então, na verdade, vocês acreditam que, tanto nessa questão da água, como principalmente do asfalto, falta um olhar, o futuro gestor ou gestora vai precisar ter um olhar um pouco mais voltado para outras áreas da cidade. Então, é mais ou menos isso. De certa forma, seria um olhar pelo todo da cidade, Júlio. Falta um olhar pelo todo da cidade, não onde parece ser um chamariz, onde parece ter a melhor publicidade daquilo que está sendo feito. Eu vou falar por mim, a minha rua, ela não recebe recapeamento há pelo menos 3, 4 mandatos de prefeito aqui na cidade. Mas o bairro recebe, ano sim, ano não, uma obra de asfalto. Eu moro num empreendimento novo, que é um empreendimento público, não é um empreendimento de empresa privada, de construtora, é um empreendimento público, é um CDHU, e que a população ali que mora e que deu população ali, trouxe mais pessoas para morar ali naquela parte do bairro, e é um bairro central, é o bairro Alto Cafezal, que em Marília é um bairro central. Ali, eu falo por experiência própria, que não tem o olhar da gestão em relação ao asfalto, não tem olhar na gestão também em relação à iluminação, que a gente pode falar mais adiante, mas falta visualizar o todo da cidade, não somente gerenciar a cidade para os pontos específicos de estratégia do político, mas da população. Você fala de olhar o todo da cidade, a gente já passa para o próximo tema, então, que é a questão do lixo. Eu andei dando uma olhadinha em alguns sites de Marília, se noticia que Marília tem 100% da cidade coberta pela questão da coleta de lixo. É isso mesmo? Como que está essa questão do lixo? Marília já encontrou uma solução sustentável, uma solução mais viável financeiramente para essa questão do lixo? Como que é esse problema hoje na cidade? Bom, o problema do lixo na cidade de Marília é um problema como da água meio que ad eterno na cidade. A gente tem aí um problema sério de um aterro sanitário que ficou por muitos e muitos anos em uma situação suspeita, depois irregular, depois, por fim, interrompida de suas atividades pela CETESB, que, depois de tanta multa, acabou fechando o nosso aterro. Qual foi a solução do município? Recorrer a uma empresa privada para o transbordo do lixo, que faz aí uma quantia mensal na ordem de 5 milhões de reais, e esse lixo, coletado em praticamente toda a cidade de Marília, de uma forma geral, longe de pensar em coleta seletiva, ele é transbordado diretamente para a cidade aqui vizinha de Quatá. A empresa que administra lá, recentemente, conseguiu, aqui na cidade de Marília, um licenciamento para uma área aqui próxima na saída para a cidade de Chaporã, aliás, para Veracruz, um aterro
que vai de uma proporção de 600 mil metros quadrados, numa área que perfaz aí 135 hectares, para a utilização desse espaço para o aterro. O que seria a solução nesse caso, né? Uma vez que a prefeitura esteja fazendo transbordo, que exige esse custo, ao que parece, ao que se encaminha por hora, a empresa, uma vez instalada na cidade, poderia suprir essa necessidade de utilização desse espaço para se acomodar ao lixo da cidade dentro do próprio território de Marília, né? Evitando que se fizesse transbordo, evitando esse custo. Muito embora, cá entre nós aqui, Júlio, Guga e quem nos assiste, a melhor solução, evidentemente, seria uma forma de se fazer dinheiro, literalmente, com esse lixo, né? Criar-se uma usina, enfim. Essas são questões que a gente deixa para os candidatos da cidade de Marília pensarem, e eles têm essa obrigação de propor coisas diferentes da cidade do que ficar gastando 5 milhões de reais por mês com o próprio lixo. Como que você vê, Guga, essa questão do lixo, né? A gente também tem a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que estabelece parâmetros, metas, enfim, não só para as prefeituras, mas para os munícipes, para as empresas, para que se dê um destino mais adequado para esse lixo. Como que você vê todo esse balaio aí em Marília? Bom, as gestões aqui em Marília, elas têm dado mesmo, igual o Rodrigo falou, a preferência de resolver o problema de onde colocar o lixo. Mas ele não pensa na cadeia anterior e posterior relacionado à cultura do povo em ter uma coleta seletiva na sua casa, não há campanhas por incentivo público de que as pessoas façam a separação do seu lixo reciclável, do seu lixo orgânico, o destino de lixos orgânicos reaproveitáveis. A gente teve recentemente a implantação de ecopontos na cidade, se não me engano foi um inaugurado, para o descarte desse lixo reciclável e também o descarte do lixo inservível de construção. Inservível, assim, um lixo de construção que depois pode ser, inclusive, triturado, vendido para pavimentação rural. E a gente sabe que existem bastantes destinos a ser dados ao lixo, mas as gestões aqui em Marília têm pensado na questão do lixo somente no seu transbordo. O que fazer com o lixo que as pessoas colocam na rua e aonde vamos colocar esse lixo. Isso tem apresentado, igual o Rodrigo falou, um custo alto, e que é um custo que tem sido, de fato, engolido pela administração. Ele tem sido engolido a seco. E falta, então, agora, já que parece que essa solução foi dada nos últimos anos, de reverter essa questão desse gasto. É claro que a gente não pode pensar, de repente, vamos colocar um aterro em Marília, o impacto ambiental disso, mas dá para pensar no anterior, no antes do lixo ir para a sacola. Então, você ensinar a população, fazer as parcerias corretas com iniciativas de cooperativas, de fins de não governamentais, até mesmo parcerias público-privadas relacionadas à boa destinação desse lixo. É um problema que todas as cidades não conseguem encarar com tanta seriedade como se deveria, né? E o lixo, a gente está falando lixo, água, tudo isso impacta também na questão da saúde, né? Que a gente já pode passar então para o próximo tema. A gente vem aí de uma pandemia do novo coronavírus, mas primeiro então eu queria que vocês falassem sobre essa situação da pandemia em Marília. Aos olhos de quem está de fora da cidade, parece que Marília sofreu um pouco com essa pandemia, em termos de números de casos, internações, óbitos também. O que dá para falar dessa pandemia? Ela foi bem controlada mesmo pelo município? Como que está essa questão hoje? E qual é o temor de, assim como em todas as cidades, terem uma volta, né, com maior força desse problema no ano que vem? Bom, a questão da pandemia, ela foi encarada, num primeiro momento, dentro do bojo do como foi encarado pelo Estado de São Paulo. Então, nós tivemos aqui os lockdowns parciais, nós tivemos aqui o Fique em Casa, a gente ficou com um tempo em que a pandemia estava ainda no começo, assim como todo lugar do Estado de São Paulo, a pandemia no começo, tudo fechado, tudo distanciado. Os números que a gente acompanha relacionados à pandemia, nesse período, são baixos, são totalmente controlados e mostrou a eficácia
do Fique em Casa. Em junho, quando foi reaberto o comércio, nós tivemos, por mais que comparado com cidades com número de habitantes muito parecidos com o de Marília, comparados com cidades vizinhas como Bauru, comparados com outras cidades que são polos da DRS, nós podemos ver que Marília teve um gráfico de ascensão parecido, apesar dos números serem mais baixos. Ou seja, então tudo que foi aplicado no estado de São Paulo também refletiu em Marília, mas refletiu menos por conta assim, nós temos na nossa cidade, nós tivemos tantos testes como outras cidades tiveram. Então, esse número pode ser proporcional em relação ao número da testagem. E a pandemia continuou crescendo até hoje. Nós temos um número baixo de óbitos na cidade. Hoje são 72 óbitos, infelizmente. A gente pode falar, pode ser comparado a outras cidades apenas, mas infelizmente, nós tivemos 72 óbitos, a sua maioria relacionados com pessoas com comorbidades e dentro do grupo de risco. Mas a evolução da pandemia na cidade de Marília, em gráficos e proporcionalmente, ela acompanhou a evolução vista no estado de São Paulo em cidades muito próximas. Talvez o número delas não sejam iguais, porque também a testagem aqui na cidade de Marília não foi igual. As testagens em massa em Marília começaram somente no mês de setembro, quando o estado de São Paulo já decretava em algumas regiões, sobretudo lá na capital, a fase verde do Plano São Paulo. E coisas que outros países e outras cidades, até mesmo do mesmo tamanho de Marília, em outros países, fizeram totalmente diferente, com o acompanhamento dos casos mais em cima, as testagens em massa acontecendo já no começo da pandemia. E Marília, ela se encontra hoje numa situação, entre aspas, tranquila, porque a gente também tem aqui na cidade uma boa rede de saúde, de certa forma. Nós temos 2 universidades de medicina aqui, nós temos aparato da saúde para poder acolher as pessoas, para poder... Foi organizado, as UBS, o UFS foram organizadas para receber todas as pessoas que estavam com sintomas, estavam sintomáticas. Ela foi organizada de uma forma em que pôde dar um pouco mais de tranquilidade. Mas os números da cidade de Marília, em evolução, ela acompanha, sim, o estado de São Paulo. E aí, Rodrigo, como que você vê esse sistema de saúde pública em Marília, né, que enfrentou aparentemente bem, então, essa pandemia, mas em relação a outras doenças, outras questões de saúde, como exames eletivos, é uma área que o próximo prefeito ou prefeita vai ter que ter um olhar um pouco mais apurado ainda? Pois é, Guga, Júlio, essa é uma condição que o próximo prefeito haverá de encarar, inevitavelmente, né? Até porque a gente pode constar que, por conta da prioridade natural para o cuidado com as pessoas com sintomas, e sobretudo os contaminados pelo vírus da nova Covid, né? Novo coronavírus, a Covid-19, o cuidado mais específico, mais exclusivo a esses pacientes acabou, de certa forma, dificultando. Tanto é que, nos primeiros meses de atendimento às pessoas com Covid aqui na cidade de Marília, as cirurgias eletivas e os tratamentos mais específicos, ambulatoriais, acabaram cedendo espaço de estrutura e tempo para essa situação da pandemia que nós estamos vivendo, e não haveria ser tão diferente, haja vista, como já disse, estamos numa pandemia. Eu também acredito essa questão da mobilização da cidade, aliás, a questão do controle dos números aqui na cidade de Marília, a mobilização feita desde o início, né, pela administração, que conseguiu articular com os hospitais, de modo que todos os hospitais participassem do conselho que foi criado, né, uma organização público-privada que foi feita pela administração local para que todo mundo participasse das decisões e pudesse opinar para que buscássemos caminhos mais certos, mais assertivos no controle da pandemia. O resultado disso, inevitavelmente, é isso aí. É claro, é evidente que no meio desse caminho houve percalços, né, 2 dos quais eu gostaria de destacar.
o prefeito aqui local acabou se protagonizando uma briga meio que solitária com o governador do estado de São Paulo, em relação ao entra e sai, fecha e abre do comércio e tudo mais. No meio desse caminho, ele acabou juntando, aglomerando pessoas que concordam com a sua ideia, muita gente também contra, né? No meio desse caminho também ele diz uma frase aqui que se tornou muito notória na época, né? Quarentena não é vacina, e com base nessa história aí, ele acabou tentando fazer com que o comércio voltasse a abrir, o comércio voltou a abrir, e o que a gente observa aqui na cidade de Marília, das últimas semanas para cá, e aparentemente acabou exercendo aí uma pressão sobre os números oficiais. Mas falando do ano que vem, Guga, Júlio e os demais amigos que estão nos assistindo, de fato, o próximo prefeito vai ter que, por exemplo, pensar nas filas que ficaram para trás de várias especialidades que vão precisar de tratamento aí adequado, rápido, eficiente, para que a cidade, até que esse vírus vá embora de vez, o que não parece ser tão logo, mas enquanto a gente trata esse vírus, as demais pessoas que têm todas as demais patologias que precisam de tratamento, que precisam de atendimento eficaz, possam ser atendidos prontamente, o que não acontece aqui em Marília, por conta do que eu já disse, e que, repito, vai ser uma das... porque o ano que vem, sejamos francos aqui, vai ser um ano meio que de reconstrução para a administração municipal de qualquer cidade, frente aos gastos, às situações todas que se colocaram. Não é diferente em Marília, o próximo prefeito ou prefeito vai ter que debruçar sobre a questão da saúde para atender aí muita gente que ficou na fila, ficou para trás, aguardando atendimento de várias especialidades que não foram atendidas aí por conta da pandemia. Eu estava lendo algumas notícias de Marília, vindas do próprio governo local aí, e ele tem comemorado o fato de ele ter gasto 27% do orçamento da cidade com saúde no mandato dele, ele pontuou que chegava a mais ou menos 20% dos gastos do município com saúde em gestões anteriores, e agora em 27%. Vocês acreditam que é algo que tem que ser mantido, esse gasto com saúde um pouco maior? O que dá para a gente falar? Só comentando isso que você disse, Júlio, você falou a questão dos números, né? A gente vê número, mas você tem que ver por detrás dos números. Não adianta você aumentar a proporção, senão você aumenta a eficiência, que é um dos pilares da administração pública, não é? Aumentou de 20% para 27%, isso é um fato, um número bom, né? Não há como questionar essa questão do aumento da porcentagem do número, mas há de considerar como esse dinheiro, de fato, tem sido aplicado. Vou dar um exemplo nessa pandemia. Nós temos observado, inclusive, em vários pontos da cidade, a falta de insumos, né? Isso é uma realidade, eu mesmo conferi em loco, né? De servidores públicos municipais sofrendo com a ausência de luvas, sofrendo com a ausência de aparatos, né? De paramentos necessários para o cuidado da Covid-19, e a prefeitura se virando, justificando que não tem aí fornecedora pronto para poder atender a essa demanda. Em relação ao próximo prefeito, que é uma demanda nossa que nós estamos discutindo, né? Esse próximo prefeito, em relação a esse recurso que está a mais, ele vai ter que pensar como ele vai gastar isso. Haja vista que nós temos na cidade de Marília um aumento em alguns pontos na cidade, nós temos, sobretudo na Zona Norte, vamos falar da Zona Norte da cidade, houve um crescimento populacional muito grande naquela região, e aquela região vai precisar de carência. Para você ter uma ideia, Júlia, que quem é de Marília sabe, todo aquele canto da cidade hoje depende de uma UPA, né? E não só quem mora na Zona Norte, mas muita gente que vem de fora de Marília, inclusive, pelo pronto atendimento que tem a UPA da cidade, né? E aquele canto da cidade está refém apenas de uma UPA. Parece muito, mas é muito pouco, né? Porque há uma demanda muito grande nessa região de cidade que precisa ser suprida de repente com a construção de novos UBS, novos postos de saúde, e que vai demandar esse recurso aí que o prefeito está falando, que aumentou, e que o próximo prefeito, seja ele ou outra, vai precisar. Recursos que, como a gente já falou, né, em 2021 serão cada vez mais escassos. Mas a gente faz agora, então, uma rápida pausa e voltamos no próximo bloco com outros temas para discutirmos sobre os principais problemas de Marília. Não saia daí. Estamos de volta com o TV Unesp nas eleições municipais para falarmos sobre a cidade de Marília. Quem está trazendo as informações para a gente são os jornalistas Luiz Gustavo Leme, o Guga, assessor de imprensa da Unesp em Marília, e Rodrigo Wildes, do blog do Rodrigo. Para a gente passar, então, para o próximo tema, vamos falar um pouquinho da questão dos servidores públicos da cidade.
Existe hoje aí em Marília um plano de carreira bem definido para esses servidores, de modo que dê mais segurança, mais tranquilidade para que eles possam atuar nas suas funções? A questão do funcionalismo público, Júlio, aqui na cidade de Marília, ele retorna a cada 4 anos também, assim como os principais e mais sensíveis pontos de desejo de melhora da nossa cidade. O funcionalismo público também recebe promessas a cada 4 anos e o plano de carreira, de fato, é o que mais chama atenção. Nós não tivemos novamente, nesses últimos 4 anos, um plano de carreira implementado. No final do último mandato, que findou em 2016, foi apresentado às pressas um plano de carreira submetido à Câmara e que depois, isso nos últimos dias de gestão, e que foi revogado pela nova Câmara no começo da gestão. Nós tivemos esse ano também uma nova apresentação de plano de carreira que pareceu ter sido feito a toque de caixa pela gestão municipal e que acabou nem entrando em pauta na Câmara. Então, esse é, sim, uma pauta dos prefeitos, principalmente em suas campanhas, mas não é efetivamente colocado em prática em seus mandatos. O que também chama a atenção e preocupa o funcionalismo público municipal aqui em Marília é a questão do INPREM, que é o Instituto Previdenciário da cidade, e que também demanda de uma reestruturação, porque passa, ano sim, ano não, por problemas financeiros. Nós tivemos, nesses últimos 4 anos, períodos em que a aposentadoria do funcionalismo municipal atrasou, e tinha e tem sido atrasado com certa frequência, com parcelamento de pagamento, com problema na justiça no próprio IPREM, por questões passadas de outras administrações. Então, o prefeito que assumir para os próximos 4 anos vai ter que não ficar só na promessa de um novo plano de carreira, mas rever o problema do funcionalismo público, de salários defasados, ao mesmo tempo em que precisa acertar a casa com o IPREM. Então, a próxima gestão tem que tomar cuidado em relação a esse equilíbrio, e não somente o equilíbrio financeiro do IPREM ou dar melhores condições de salário para os funcionários e rever esse plano de carreira. Ô Rodrigo, o Guga citou aí 2 tentativas, né, de plano de carreira apresentadas, aí, uma pela gestão anterior a essa atual e uma pela atual, e que acabou não andando. Você acha que é um problema de projeto, é um problema de legislatura da Câmara? E falando do IPREM também, o rombo é grande, né? Como conseguir juntar essas 2 coisas numa administração mais equilibrada? Pois é, são duas situações bem claras e bem difíceis de uma mesma realidade, que é a do servidor público municipal aqui em Marília. Vou começar pelo projeto aí do plano de carreira, né? Nós tivemos, de fato, como o Guga bem pontuou, a entrega de uma administração anterior para esta, de um plano de carreira já feito, que a administração atual entendeu que não era adequado. Votou-se na Câmara, a Câmara já, de pronto, inicialmente, maioria governista, rejeitou o projeto, já retirou ele da história. Naquele momento, a Prefeitura anunciou, o Executivo atual anunciou que teríamos um novo plano em 90 dias. Pois bem, passaram-se 3 anos e meio, e agora, no meio de uma pandemia, aliás, logo no início da pandemia, acabou-se colocando à disposição da Câmara esse projeto de lei de plano de carreiras para os servidores públicos municipais da administração direta, do DAEM, da Endurb e também até da própria Câmara Municipal. Bom, qual foi a surpresa? Os vereadores, analisando aí o projeto de lei enviado pelo Executivo, acharam vários que a gente chama de jabutis, né? Que são legislações, são colocações dentro do projeto de lei, inclusive uma delas aí, a Prefeitura, quando do envio do projeto de lei, colocou dentro do plano de carreira o reajuste do salário, ao que os vereadores já disseram que não haveria coerência de fazer isso no mesmo projeto de lei, pediram a solicitação para que fosse desmembrado, houve uma resistência do Executivo, a Prefeitura, por fim, acabou lançando enviando um substitutivo, que também não foi muito bem aceito pela Câmara Municipal, provocando, quem é de Marília sabe, provocando uma situação de quase cisão dentro da Câmara, culminando quase
o pedido da saída da presidência do vereador que hoje faz a presidência da casa. Enfim, um quiproquó lascado, houve lá uma sessão que não foi contada como realizada, onde seria votado esse plano de carreira, e cá estamos nós na pandemia. No meio dessa história toda, começou a pandemia lá no finalzinho de março, e o plano de carreira, que seria uma realidade, voltou a se tornar uma ficção na cidade de Marília. Não bastasse ainda o servidor público municipal aqui de Marília conviver com essa falta de perspectiva da sua carreira, da sua valorização ao longo do seu período de prestação de serviço na cidade, nós temos aí o gravíssimo problema do IPREM, que é o Instituto Previdenciário aqui do município da cidade de Marília, que atende, aí, evidentemente, os servidores municipais por ocasião de suas aposentadorias. Para que vocês tenham uma ideia, no final do ano passado, na palavra do senhor secretário municipal da Fazenda, o Levi Gomes, entre o ano de 2019 e esse ano, agora de 2020, houve um déficit da ordem de 350 milhões de reais, dos quais 170 milhões só com o IPREM. Então, se a gente começar a somar ao longo do tempo o custo que tem o IPREM para o município de Marília, vai chegar uma hora aí que não vai fechar a conta, né? Aliás, para a próxima gestão, mesmo o atual prefeito e também os vereadores têm repetido a deriva, né, dentro da Câmara Municipal, que as próximas, tanto a legislatura como o próximo executivo, vai ter que debruçar inevitavelmente a resolver esse rombo terrível do IPREM, sob o risco de chegar a um ponto de o servidor público municipal aqui na cidade não mais perspectiva, mas não ter dinheiro para saldar a sua aposentadoria. Evidentemente, todos os meses nós temos aí funcionários que vão se aposentando, outros que vão entrando, e a cidade e a situação não está se modificando, se tornando aí um novelo de lã cada vez maior, colocando em risco aí, como eu disse, o futuro não só das carreiras, mas da continuidade do próprio funcionalismo público da cidade. 170 milhões é um valor muito grande, né, que pode comprometer seriamente as finanças de qualquer município, né? Você considere aí, vamos pegar aí o orçamento que vai ser votado agora para o próximo ano, você reconhece ali um valor maior que R$1 bilhão, que é o orçamento previsto agora para a próxima cidade, para o próximo ano, para o próximo prefeito, né? Ele vai receber esse orçamento em mão de R$1 bilhão, que cá entre nós é um valor absolutamente fictício, do aquele que pensa, prefeito ou prefeito que vai entrar, assumir a cidade de Marília, e observar pelo prisma apenas do cifrão, ele vai ter R$1 bilhão para administrar a cidade, ele está no mundo de Nárnia. Por quê? Porque desse valor, que é um valor bastante parrudo, há todos os repasses federais, estaduais, que acabam diminuindo. Só para você ter uma ideia, Júlio, o que sobra para o prefeito administrar por mês, somado tudo ao longo do ano, não dá esse rombo do IPREM. De fato, é um problema muito grave. Mas não tem só notícias tão ruins em Marília, né? A gente passa para o próximo tema, que é a questão das parcerias com as universidades. O Guca já citou aí na área da saúde, as faculdades de medicina que deram um apoio muito grande no combate à pandemia, né, do novo coronavírus, no tratamento às pessoas infectadas. É algo que parece, para quem está de longe, né, parece funcionar bem essa parceria município, prefeitura com as universidades, a própria Unesp, né, presta vários serviços de qualidade nessa área de saúde aí para Marília. Como que vocês avaliam? É algo que, de fato, tem dado certo? É algo que pode até melhorar? O que dá para a gente falar? Olha, Júlio, a questão da saúde na cidade de Marília, relacionada à academia, ela é bem promissora e ela salva, de certa forma, a pele da prefeitura em muitos aspectos. Por exemplo, uma das UPAs, a UPA Norte, ela é administrada e gerida por uma iniciativa de parceria público-privada com o Hospital Beneficente da Unimar, da Universidade de Marília. E aí já é uma atuação, uma parceria com uma atuação muito grande de uma universidade, das universidades com a prefeitura. E a importância de uma faculdade de medicina pública na cidade também não pode ser deixada de lado. A FAMEMA, ela gere o HC da cidade. Então, o Hospital das Clínicas da cidade, ele é gerido com a FAMEMA. Então, tem toda a parte de atendimento, você também que seria
de certa forma, uma extensão, um extensionismo dessas faculdades, dessas universidades. Ela também gera pesquisa, certo? E em algumas áreas aqui na cidade de Marília, como, por exemplo, oftalmologia, transplante de rim, que tem sido realizado ultimamente, elas geram pesquisa e geram ciência na cidade. Essas parcerias, elas suprem, de certa forma, a necessidade do município, da administração pública, e também ajuda no trabalho prático dessas universidades. Não é diferente com a Unesp. A Unesp, ela que é uma das grandes parceiras do município, não só na educação, como a gente vê, mas também na saúde. A gente tem, dentro da Unesp, o CER, o Centro Especializado em Reabilitação 2, que ele tem subsídio do SUS, do Ministério da Saúde, e ele faz toda a parte de atendimento de toda, não só da cidade de Marília, claro, mas de toda a DRS, que é a Zona 9, aqui, que atende 62 municípios, incluindo Marília, na área de reabilitação de fisioterapia e reabilitação fonoaudiológica, inclusive com implantes para reabilitação da audição das pessoas. Então, há essa parceria envolvendo a Unesp com os seus 3 cursos da área da saúde, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, nas reabilitações dessas especialidades, e o nosso CES, que é o Centro de Estudo e Educação da Saúde, que credenciado o CER2, ele tem aí, fora do contexto de pandemia, mais ou menos 1.000 atendimentos por mês, nas últimas contas, ou até mais, dependendo da sazonalidade da questão, que é quando os alunos estão no período de aulas. Então, aí a gente tem aí mais de entre 10 e 12 mil atendimentos por mês relacionados a isso, que é uma parceria com o município, porque o município também entra com contrapartidas para atendimento da nossa população. E você, Rodrigo, você acha que é um caminho que pode até ser expandido, essa parceria público com universidades? Com certeza, Júlio. É um caminho irreversível, né? Você tem aqui em Marília, por exemplo, um campus universitário bastante amplo, com mais de 40 tipos de profissões agregadas a esses campos. Então, de fato, como se diz, um campo, né? Um campus bem amplo, para que se possa explorar nessas parcerias público-privadas, como esse exemplo que o Guga acabou de citar, do caso da Unimar lá com a UPA, na Zona Norte, como tem tantos outros casos relacionados tanto às instituições públicas como também às particulares, colaborando com o município no seu dia a dia. Evidentemente, é uma coisa que eu sempre defendo, as universidades, nas suas atividades de extensão, também, no sentido de iniciativa, devem procurar no município, como sempre, né, porque é uma necessidade dessas atividades acadêmicas, buscar oportunidades para que a cidade possa também ser servida, né, seja as universidades públicas como as privadas, para ser alcançado por essas instituições, para que o conhecimento todo que fica, tanto aqui na Unesp, como na minha esquerda no Univem, como na minha direita na Unimar, e também todas as outras instituições que nós temos aqui em Marília, as instituições de ensino superior, possam ser validadas, depuradas, melhoradas no trabalho de campo, com esses acadêmicos servindo a cidade. A gente não é de hoje que a gente vem em Marília, aliás, cabe lembrar que as nossas instituições de ensino têm ali, por volta de quando Marília tinha lá seus 30 e poucos anos, elas começaram a nascer. Marília hoje tem 90 anos, então, já de um longo tempo de prestação de serviço dessas instituições que são indispensáveis para o dia a dia da cidade de Marília. Como o Guga falou, além de prestação de serviço, é a pesquisa, né, gerando ciência, gerando novos conhecimentos, né, a extensão que você citou, e a gente pode falar também da questão de gerar mão de obra especializada e qualificada, né, para Marília. A gente já passa, então, para o próximo tema, né, que é essa questão de emprego, né? A gente sabe que Marília tem um polo industrial muito forte na questão na área de alimentos, na área de TI. Como que vocês avaliam essa questão do mercado de trabalho em Marília? O que o próximo futuro prefeito ou prefeita pode fazer mais por essa área também? Olha, Júlio, a questão da parceria com a universidade, ela vai além da questão da saúde aqui. O próprio campus da Unesp em Marília, ele tem 9 áreas de atuação que todas elas podem ser aplicadas dentro da cidade. Nós formamos todo ano arquivistas da área de arquivologia, bibliotecários na área de biblioteconomia,
cientistas sociais que podem trabalhar com sociologia, com ciências políticas, podem atuar, inclusive, em empresas, claro, por que não? E também na área da educação, com filosofia, com as próprias ciências sociais, e o curso de pedagogia, que hoje ele é o maior parceiro na área da educação na cidade de Marília, é o curso de pedagogia e o programa de pós-graduação em educação aqui na cidade de Marília. Não só formando mão de obra e colocando à disposição seus alunos nas áreas de estágio, mas também na área de pesquisa. Então, nós temos, inclusive, o secretário hoje de Educação do município, ele é um egresso da Unesp de Marília. E é possível também ser aproveitado outras áreas como relações internacionais. A gente tem aqui projetos de extensão, como a empresa Júnior, que atua nas empresas na área de comércio exterior, na área de relações com outras instituições ou outras indústrias, por exemplo, de fora, que façam comércio com as indústrias de Marília. Então, as parcerias, elas estão aí abertas, elas são muitas, e a gente tem também agora, a Marília é um cluster de tecnologia. Marília conseguiu o título de cluster, um polo de tecnologia, por conta das universidades, incluindo a Unesp, que tem um programa de pós-graduação em ciência da informação, nota 6 pela CAPES, e que também contou muito para que esse cluster fosse reconhecido aqui no nosso município, na área de ciência da informação, de análise de dados, enfim, na área de tecnologia aplicada. E aí, Rodrigo, como que você vê essa questão de emprego, né, de mão de obra qualificada? O que o próximo chefe do executivo pode fazer para melhorar ainda mais essa área? Olha, Júlio, Guga, o próximo chefe ou a chefe do executivo marilhense vai ter que olhar com carinho também para essa demanda anual de novos profissionais que saem às centenas do nosso campus universitário, como eu disse, por uma série de especialidades. Tem uma coisa curiosa que eu queria comentar aqui em relação a essa questão industrial de Marília, né? A gente, por muito tempo, teve ao longo da história da cidade, Marília teve seus ciclos de referência, né? Lá atrás, nos anos 50, a referência do algodão, Marília foi a principal produtora de algodão do mundo, tem gente que não sabe disso. E também, ali pelo meio dos anos 60, 70, começou a se estabelecer como referência industrial. Qual é a surpresa ou não, dos tempos mais atuais, nós temos em Marília uma relação com a indústria da tecnologia e da informação, não é? Uma coisa muito presente na cidade, de modo que a cidade que até pouco tempo, aliás, foi um título que Marília se deu lá nos anos 90 e foi devidamente revogado em 1998, Marília se chamou de capital nacional do alimento, não sem razão, pela ampla e forte indústria alimentícia que tem, muito presente na cidade, mas qual é a surpresa? Para quem chama de Marília da cidade dos bolacheiros, dos biscoiteiros, Marília cidade do biscoito da bolacha, está se enganando, porque hoje Marília não é mais do biscoito. Marília hoje é a cidade da tecnologia que produz muito mais riqueza que a própria indústria somada a toda ela, seja a alimentícia, a metalúrgica e tudo mais. Nós temos um polo muito forte de tecnologia na cidade, que tem ampliado muito a oferta de trabalho, de emprego, de negócios nesse ramo de tecnologia, de modo que as instituições todas aqui da cidade, as ensino superior, tanto aqui a Unesp, como o Guga bem citou, como também a Unimar, a Univem e as outras, elas estão buscando aprimorar nesse flanco de oportunidade de negócio, de trabalho acadêmico porque, em si, para que os alunos que estudam aqui na cidade venham se capacitar de uma forma adequada para atender esse mercado. Só para você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos a Black Friday, lá no mês de novembro, o número que foi somado a nível de Brasil foi na ordem de 32 bilhões de reais, né? Que é um volume bastante considerável. Desses 32 bilhões de reais, 3 bilhões de reais passaram por empresas de Marília, ou seja, é um número bastante relevante que mostra a pujança do negócio aqui na cidade, que, como eu disse há pouco, deixa um pouco de lado essa fama de cidade da bolacha para ser chamada cidade da tecnologia. Dá para então, o próximo prefeito ou prefeita ficar ainda mais de olho nisso e aumentar, né, expandir essa área em Marília que, pelo visto, vem crescendo bastante.
O nosso tempo está se esgotando, mas acredito a gente passar para um último tema, que é, na verdade, um material que eu vi no próprio blog do Rodrigo. Eu já passo para o Rodrigo, então, esse tema, Rodrigo, que foi um projeto que a Câmara de Marília aprovou, né, recentemente, que é uma emenda à lei orgânica do município, e que obriga que o futuro prefeito ou prefeita, né, a partir de quando assumir o governo, tem até 90 dias para apresentar um programa de trabalho ancorado em indicadores de desempenho, explicando claramente como que vai atuar em cada uma das áreas, né, da administração. O que isso pode impactar, de fato, para o próximo prefeito ou prefeita? Ou você acha, Rodrigo, que isso vai ficar como um mero documento, quem assumir vai fazer algo ali de qualquer maneira? Porque 90 dias é difícil também para você tomar pé da situação inteira da cidade e definir um plano, né? Como que você avalia esse projeto que a Câmara aprovou? Bom, Júlio, Guga, esse projeto nasceu no bojo da esperança de que as velhas e notórias promessas de campanha, pelo menos, sejam norteadas para alguma coisa mais realizável, né, mais palpável, e que não fique aí no mundo de Nárnia, como eu costumo repetir. O que acontece foi que esse projeto foi lançado à Câmara ainda no primeiro semestre, tramitou, entrou e foi votado por unanimidade, porque cá entre nós não tem uma cidade que não queira adequar, né, ajustar a sua forma de gestão no sentido de encaminhar para a eficiência e para todos os valores que são, como eu disse, elencados aí na administração pública. Ele foi aprovado e vai começar a valer a partir do próximo ano. 90 dias talvez seja um tempo curto. Bom, se os gestores entendessem que fosse tempo inadequado ou impróprio que pudesse comprometê-los para uma eventual próxima gestão, interferisse no processo legislativo. Está aprovada a lei, o próximo prefeito que entrar já sabe da regra do jogo, e em até 90 dias ele vai ter que apresentar lá um plano, um projeto, um plano de metas, que vai ser analisado no meio do ano, e no final do ano ele vai ter que prestar conta daquilo que ele fez e daquilo que ele não fez, com audiências públicas no meio. Esse é o modelo perfeito. O que se teme que possa acontecer, Júlio, Guga e amigos que nos ouvem, é que, pelo bel prazer do próximo prefeito que entre, tendo aí uma eventual maioria na Câmara, possa vir a revogar isso aí. A gente não duvida de nada na política, né? Só que o que emperra hoje, o que emperraria uma decisão dessa, hoje, para o futuro prefeito já entrar chutando o balde, é que tivemos recentemente fundado na cidade de Marília o Conselho de Desenvolvimento, o CODEM, que ancorou, que assistiu e que tem um projeto próprio de cidade, ele inspirado aí um projeto semelhante lá da cidade de Maringá, muito, muito bem sucedido, e que norteia a cidade já faz muitos anos, e trazido para Marília no sentido exatamente nesse espírito, de fazer com que a cidade tenha uma gestão eficiente. Foram ideias que surgiram separadamente, seja o projeto de lei, como também o CODEM, mas que acabaram unindo-se num propósito único, de fazer com que a cidade tenha uma gestão eficiente, e que o prefeito deixe de fazer promessas, tenha metas palpáveis para cumprir, sobre o olho fiscalizatório do Legislativo e da imprensa. E você, Guga, acha que, então, Marília pode ter um norte um pouco melhor com esse projeto aprovado? Sim, o projeto, de fato, ele tem lá o seu total mérito em relação à transparência, em relação a não ficar só no diz que me diz, que nas promessas eleitoreiras. Claro que isso não, inegavelmente, é uma coisa muito boa para qualquer administração. Um prefeito que tenha essa preocupação de gestão de fato, ele, de certa forma, não precisa temer essa lei. Claro. Então, se ele tem como propósito uma gestão adequada, uma gestão galgada em projetos, em propostas que possam ser escalonáveis durante os seus 4 anos e tudo mais, ele não precisa, ele pode se beneficiar, sim, dessa legislação que foi aprovada esse ano. Mas, num outro viés relacionado a essa lei, pode haver de certa forma, eu acho muito difícil, mas, de repente, uma perseguição em relação à própria Câmara sobre as atitudes do prefeito relacionadas a esse documento, que é o que poderia levar, de repente,
ou a uma revogação dessa lei, se a própria Câmara e o prefeito forem contrários a ela, ou mesmo uma aplicabilidade desta legislação um pouco exacerbada em relação ao como ela foi proposta esse ano, de transparência e de escoramento para o prefeito não sair da linha e cumprir a linha. E o prefeito também tem que levar em consideração que, por mais que ele não opte por fazer um planejamento de fato que seja para a boa gestão da cidade, ele também tem que ficar de olho sempre no Tribunal de Contas e na própria atuação da Câmara em si, não só relacionado a essa nova lei. A gente espera, então, né, que esse plano de fato funcione na prática e Marília tenha rumos um pouco mais traçados, mais claros, mais transparentes, né, a partir de 2021. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente sabe que teriam muitos outros temas, né, para abordar aqui nesse programa, mas 1 hora é muito pouco, mas esperamos ter esclarecido algumas dúvidas, alguns pontos aí para o eleitor, e aí fica o convite, né, que o eleitor vá ali no plano de governo de cada um dos candidatos e avalie essas áreas que a gente traçou aqui, como que cada um pretende atuar para ter um voto um pouco mais claro, né, com um pouco mais de confiança no seu candidato. Agradeço, então, aqui ao Luiz Gustavo Leme, o Guga. Guga, muito obrigado por participar com a gente hoje. Eu que agradeço, Júlio, agradeço a TV Unesp sempre pelo espaço aberto, pela parceria, e lembrando a todos que estão assistindo que votem sim com consciência. Exatamente. Rodrigo Wildes, também, muito obrigado pela essa parceria, por trazer essas informações para a gente nesse programa. Obrigado, Júlio, obrigado pela gentileza da TV Unesp de nos escutar, e como o Guga bem disse, tomem cuidado com o voto, ele vai te perseguir durante 4 anos. Exatamente. Bom, o TV Unesp nas eleições municipais, edição de Marília, fica por aqui, mas você pode rever esta edição e outros programas da TV no nosso canal no YouTube. A gente se vê numa próxima edição. Até mais!